pense um pouquinho, qual que é a tua vocação? O que você realmente sabe que foi entregue para você, que você tem muita facilidade, tudo é muito simples, é muito prazeroso, que é muito apaixonante fazer. Essa é a sua vocação. Olá, aqui é o Fabirata, seja muito bem-vindo a mais um artigo digital aí da Fabirata Education. Estou muito feliz, né, porque eu vou falar hoje sobre um tema com você que mudou um pouco a minha forma de ver a vida, de ver a odontologia, de entender a odontologia. A gente vai falar um pouquinho quais são as definições, ao meu ver, de hobby, emprego, carreira e vocação, tá? Hobby, emprego, carreira e vocação. Eu tenho conversado isso com muitas pessoas da minha equipe e tem sido transformador a forma com que a gente tem se alinhado para entender tudo isso. E eu acredito que você, que é um dentista, muitas vezes uma dentista aí que tem 1, 2 filhos, está voltando da maternidade para tentar reerguer a estrutura da sua clínica, ou voltar a fazer a odontologia que você acredita, ou você muitas vezes é um dentista que tem mais de 25 anos de formado e gostaria de se atualizar com as coisas mais modernas de restaurações adesivas de porcelana, o que tem de mais contemporâneo odontologia moderna hoje, ou às vezes você é um recém-formado que tem pouco tempo de experiência, né, clínica e que você está quase como uma esponja querendo absorver tudo isso. E nesse artigo em si, a gente não vai falar especificamente de dentes, mas a gente vai falar tudo sobre odontologia, tá? Então a gente começa com hobby. Hobby muitas vezes é uma coisa que você não precisa ter, é uma coisa que você faz por prazer, sem estresse, sem a necessidade de gerar qualquer tipo de resultado. Um hobby você faz para simplesmente provar que você é um ser humano, que você vive, que bate um coração dentro de você e que você não vive uma vida robótica onde você trabalha, ganha dinheiro e paga suas contas, tá? O hobby, ele faz com que você se aproxime do seu senso humano de ser, né? Às vezes do porquê tudo isso ao redor de você vale a pena, né? Mas ele não precisa ser uma coisa que ocorra na sua vida. Você pode ou não ter um hobby, né? Muitas pessoas gostam de pescar, gostam de pintar, gostam de cantar no karaokê, gostam de escrever. Eu gosto muito de ler e escrever, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de fotografar. Coisas que não tem a ver com odontologia, mas quem faz odontologia restauradora estética sabe que tem tudo a ver com odontologia, né? Então o hobby tem essa beleza, né, de você não ter a carga nos seus ombros de ter que executar um hobby. Já um emprego você precisa ter. Um emprego você pode ter 1, 2, 3, quantos empregos você quiser. O emprego ele é fundamental na nossa vida porque ele liberta você. Você ganha dinheiro, você troca trabalho por dinheiro e você paga suas contas e você fica livre para fazer o que você bem entender. Você não precisa gostar do teu emprego, você precisa apenas ter um emprego, porque senão você vai ficar dependendo dos seus pais, dependendo dos outros, dependendo da ajuda de terceiros ou de uma ajuda divina para a tua vida dar certo. E você vai ser um eterno escravo da vida, tá? Então o emprego você precisa ter, certo? E uma carreira? Já uma carreira é algo que você não precisa ter, mas a carreira em si é um emprego que você ama ter, que você ama fazer, que você ama performar. Uma carreira é um emprego que você ama e você está disposto a abrir mão de muitas coisas importantes na sua vida para você conseguir ter a sua carreira, executar a sua carreira, viver a sua carreira, tá? E finalmente, vocação. Vocação é um chamado divino, de Deus, de Buda, de Jesus, qual for a sua religião, mas é um chamado divino, de algo divino com você, algo que somente você tem e que ninguém pode tirar de você. Essa é a sua vocação, tá? Algumas pessoas falam, Fábio, como é que eu vou descobrir qual que é a minha vocação? A vocação você sabe.
Muitas vezes você faz desde que você é pequeno, você tem o intuito de fazer isso desde quando não é consciente para você. Tá? Então, se você for ver, qual que seria a minha vocação? A minha vocação é uma pessoa que ama fazer odontologia, ensinar odontologia. Tá? A coisa mais importante para mim hoje, que representa a minha prosperidade, a minha vitória, é ver a vitória dos meus pacientes, a vitória dos meus alunos, a vitória dos meus colegas, a vitória da odontologia antes da minha. É muito importante que tudo isso dê certo antes das coisas darem certo para mim. Eu tenho uma vocação incrível de acreditar no potencial das pessoas merecedoras ao meu redor. Eu tenho uma vocação de acreditar que as pessoas podem mais, que as pessoas podem se desenvolver. Que muitos dentistas que acreditam que eles não têm condições, às vezes, de habilidade manual ou condições financeiras ou sei lá qual tipo de limitação, se a vocação deles for fazer uma boa odontologia, a minha vocação é ajudar essas pessoas. Muitas vezes através do ensino, muitas vezes fazendo as coisas que eu sou apaixonado, que tem a ver com design, tem a ver com conexão humana, tem a ver com uma boa história, tem a ver com uma boa condição estética. E é por isso que eu gosto tanto de odontologia estética, eu gosto tanto de odontologia restauradora e eu faço isso todos os dias junto com meus pacientes e eu sei o poder que nós temos, né? Nós dentistas que fazemos reabilitações estéticas temos nas mãos quando nós devolvemos um sorriso para o nosso paciente. Tá? Muitas vezes, você não viveu isso ainda na sua carreira e muitas vezes a odontologia não é uma vocação para você e não tem problema nenhum. Tá? Vamos supor, a minha vocação é ensinar odontologia, trabalhar com odontologia, fazer as pessoas ao meu redor crescerem fazendo odontologia, porque a odontologia transforma a minha vida todos os dias. Mas para muitas pessoas, a vocação delas é, por exemplo, escrever. Escrever muito bem, escrever poemas, escrever livros, escrever contos. E essa pessoa faz isso desde os 6 anos de idade, dos 7, 8 anos de idade. Ela sempre rascunhou alguma coisa, desde muito cedo. Só que, muitas vezes, a jornada de escritor não sustenta a vida dessa pessoa. Ela precisa ter um emprego, ela precisa ter um emprego de garçonete, um emprego de assistente, um emprego de vendedor, para pagar as contas dela e conseguir, no final do dia, chegar na casa dela e exercer a vocação, né, que é essa chamada divina de algo maior, né, que ela tem com o universo, que é escrever. Muitas vezes, se eventualmente um livro dessa pessoa se tornar extremamente bem sucedido e ela vender milhões de cópias, ela talvez tenha a vocação dela se transformando no emprego. E ela vai escolher se ela quer transformar a vocação dela no emprego, mas às vezes isso acontece de forma automática. E esse emprego, muitas vezes, que tem a ver com a vocação dela, vai se transformar numa carreira. E aí você vai ter o melhor de todos os mundos, é quando a sua vocação e a sua carreira estão conectados em uma coisa só. Tá? Eu tenho esse prazer, né, de fazer a odontologia que eu acredito, a boa odontologia que eu acredito, ensinar da forma correta, no meu ponto de entender, a odontologia de uma forma que rompe um pouco o status quo das coisas, de como a odontologia é ensinada nos dias de hoje. Eu acredito em inovação, acredito em romper completamente essa forma de ensinar odontologia, porque as coisas estão mudando rapidamente e a gente tem que se adaptar às mudanças, né? E eu tenho essa coisa de ter tudo isso que tem a ver com a minha vocação, de acreditar no potencial das pessoas para elas crescerem, elas se transformarem. E muitos falam que elas se movem por causa da minha motivação, do meu brilho no olho, ou da mágica que existe quando eu ensino odontologia para elas. Eu fico muito feliz com tudo isso, mas eu estou fazendo nada mais do que estar alinhado com a minha vocação, né? Eu faço isso sem muito esforço, sem muito peso. Isso acabou se transformando no meu emprego e agora numa carreira. Eu abro mão de muitas coisas pela odontologia. Muitos sábados, muitos domingos, muitas madrugadas aí pela odontologia, tá? Muitas vezes abrindo mão da presença mais intensa junto à minha família também, né? Mas vamos supor que você é uma pessoa, uma mulher que está com seus filhos pequenos e você está voltando a fazer a odontologia que você acredita, você vai estar abrindo novamente seu consultório, você está voltando a clinicar em
alguma empresa, uma clínica específica, você está voltando a fazer odontologia e aí você está num grande dilema dentro de você. Eu não estou satisfeita ou satisfeito com o que eu estou fazendo. Você às vezes está confundindo vocação, emprego e carreira. Tá? Se você está voltando, você não tem condições de ter o consultório que você sonha, que tem a ver com o alinhamento da sua vocação, você tem que ter seus empregos, trabalhando em 1, 2, 3 clínicas, quanto for necessário, para construir o ambiente necessário para você ser livre, as condições necessárias para você ser livre e fazer a odontologia que você acredita. Se você é um recém-formado e você fala, poxa, eu estudo tanto uma odontologia moderna maravilhosa e eu estou trabalhando numa clínica que eles fazem amálgama. Você, nessa clínica que você faz amálgama, que você acredita que você não tem tanta conexão, essa clínica onde você faz amálgama na sua dentística, ela é um emprego para você. Faz parte da odontologia, mas é um emprego. E você tem que ser livre o suficiente para pagar suas contas, não depender de ninguém e conseguir exercer a sua vocação. Que seja, aos poucos, alugar o consultório de alguém para poder fazer a odontologia que você acredita. Que seja trabalhar em 1, 2, 3 clínicas para comprar os materiais e pagar os cursos que você gostaria de fazer. Mas que você esteja alinhado com a sua vocação. E se Deus, se Buda quiser, você vai estar um dia transformando a sua vocação, que é amar a odontologia, numa carreira. Tá? Uma coisa muito importante é que tem muitas pessoas que, eu entendo completamente, às vezes a maioria delas, que a odontologia é uma coisa que elas gostam, mas não é a vocação delas. A odontologia muitas vezes é um emprego para elas. Para muitas pessoas, como engenharia é um emprego, como direito é um emprego, como economia é um emprego. Né? E não tem problema nenhum com isso, desde que você entenda que a odontologia não é a sua vocação, é o teu emprego. E que, por causa disso, você vai dar o melhor do que seja possível, dentro das suas condições, para esse emprego libertar você. Agora, se você não sabe qual que é a sua vocação, a odontologia não é a sua vocação, você trabalha como dentista, sabe que ela é o teu emprego e que dela você depende para ser livre, e você não está suficientemente satisfeito, aonde será que está o erro? Será que é porque você acredita que você tem que pintar um mar de rosas fazendo odontologia, considerando a odontologia como um emprego? Não. Você tem que fazer o seu melhor dentro desse emprego para ser livre primeiro. E aí você pensa em qual a sua vocação. Às vezes você sonha em fazer algo que não tem nada a ver, é uma coisa completamente antagônica com a odontologia. Mas é importante que você saiba qual seja a sua vocação. E essa é a grande diferença entre hobby, emprego, carreira e vocação. Tá? A coisa que mais você precisa ter sempre é o teu emprego, porque você precisa trocar trabalho por dinheiro e pagar suas contas. E depois que você tem essas condições, essa situação, você tem que fazer realmente qual que é a tua vocação, aquilo que ninguém pode tirar de você, aquilo que Deus te deu e que só você tem. É trabalhar com artes, é fazer de novo uma faculdade que você gostaria de fazer, sei lá o que seja, mas pense um pouquinho, qual que é a tua vocação? O que você realmente sabe que foi entregue para você, que você tem muita facilidade, tudo é muito simples, é muito prazeroso, que é muito apaixonante fazer. Essa é a sua vocação. É algo que você sabe que está conectado a você. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado com esse artigo falando sobre 4 coisas tão importantes para todas as gerações de dentistas, as que estão começando, as que estão no meio, né, do caminho e tiveram que parar, às vezes porque os filhos surgiram, ou pessoas que têm mais de 25 anos de formado e que estavam vivendo um status quo profissional e resolveram mudar, e às vezes esse pequeno artigo que eu estou fazendo digital vai ajudar. Tá? Se você quiser estar conectado à Faberato Education, se você quiser estar conectado com restaurações adesivas de porcelana, né, toda essa questão de odontologia adesiva, que eu acredito tanto, voltado para a odontologia restauradora adesiva, mas voltado para a estética principalmente, para design, para uma conexão humana, para a gente falar coisas que têm a ver com odontologia e coisas que não têm a ver com odontologia, mas que compõem esse universo de todos nós dentistas, você
cadastre seu e-mail e faça parte dessa comunidade, né? A gente vai estar sempre entregando o melhor conteúdo possível de forma gratuita, porque eu acredito que essa é uma das heranças que eu quero deixar, é um dos legados que eu sinto que é uma missão que eu tenho para toda a odontologia. Eu não fiz vestibular de medicina e passei em odontologia, eu escolhi fazer odontologia. A minha vida dá certo fazer odontologia. Tenho exemplos na minha família de pessoas que transformaram a vida delas fazendo odontologia e eu vejo isso dentro da minha própria equipe. Tá? Então isso pode acontecer com você também. Tá? Faça parte da Faberato Education, vai ser um prazer receber você dentro dessa comunidade. Tá? Um grande abraço, a gente se vê em breve. Domo arigatou gozaimashita. Namastê. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.